Na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre arquivos em Python, este que é um assunto tão importante quanto os anteriores. Os arquivos podem ser entendidos como estruturas de dados que são armazenados fora da memória principal do computador. Isso significa dizer, então, que esse conteúdo fica armazenado na memória secundária, sendo as principais memórias secundárias os HDs, pendrive, CD, DVD, entre outros tipos de mídia. E por que a gente iria querer armazenar esse conteúdo fora da memória principal? Porque com isso a gente poderia ter uma maior quantidade de informação salva em um outro lugar, ou seja, maior disponibilidade de conteúdo. Além disso, para uso futuro, ou seja, relacionado com persistência. Como a gente sabe, todo o conteúdo que está na memória principal do computador, ou seja, a memória RAM, é totalmente perdida quando a gente desliga o computador. Neste caso, se a gente quer usar alguma informação, algum conteúdo em outro momento, a gente precisaria armazenar esse conteúdo em um outro tipo de memória. E esse conteúdo pode ser armazenado em um arquivo. No entanto, para a gente fazer uso dos arquivos, a gente precisa dar um nome e especificar um caminho. Esses dois itens, nome e caminho, servirão na parte de identificação desses arquivos. Quando a gente fala de arquivos, particularmente existe um tipo de arquivo em Python e em outras linguagens de programação, que é o arquivo de texto. Existe também o arquivo binário, mas especificamente nessas videoaulas eu tratarei apenas dos arquivos de texto. Arquivos de texto são compostos por uma sequência de caracteres que são então organizados em linhas. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Código-fonte da linguagem Python, por exemplo, seria um arquivo de texto, assim como texto de bloco de notas, criado, por exemplo, a partir do Notepad. Além disso, arquivos do tipo README, usados usualmente para instalação de sistemas, ou seja, um arquivo que traz informações que indica o que o usuário deve fazer para instalar um determinado sistema. Todos esses três tópicos são exemplos de arquivos de texto. Claro que existem vários outros exemplos, mas aqui eu trago apenas esses para vocês. Quando a gente fala de arquivos, é importante a gente também saber que quando a gente envia dados para serem armazenados e gravados em um arquivo, os caracteres eles são armazenados temporariamente em uma área da memória. A essa área de memória, a gente dá o nome de buffer ou string, em vez de serem escritos em disco imediatamente. Então, antes de armazenar esse conteúdo imediatamente no disco, é armazenado de forma temporária em um buffer ou string. E quando esse buffer estiver cheio, o conteúdo ele é então escrito no disco de uma vez. Isso faz com que esse processo seja mais eficiente. Então, a razão para se fazer isto tem a ver com a eficiência nas leituras e gravações de arquivo. As gravações só serão efetuadas quando houver um volume razoável de informações a serem gravadas ou quando o arquivo for fechado. Então, por que isso? Porque, como vocês devem saber, o processo de fazer leitura e gravação em memórias externas é bem mais lento do que se fosse realizado diretamente com memória RAM. Então, ao invés de fazer essa gravação a todo momento em que um novo caractere é criado, é indicado que é para ser escrito em um arquivo, a gente faz isso de uma vez só, quando o buffer está cheio. Isso faz com que esse processo seja feito apenas em um único momento. Isso acaba sendo
de todo modo, bem mais eficiente do que se fosse realizado a todo momento que uma alteração é feita. Quando a gente fala de arquivos de texto, combinando com entrada e saída padrão, a gente pode ter dois cenários principais, né? Obviamente. Primeiro temos esse cenário, onde nós temos a entrada padrão de dados, que seria a partir de um teclado. Nós então teríamos um programa que faz essa leitura, e a saída seria basicamente o monitor. Então a gente tem a entrada dos dados pelo teclado e a exibição dessas informações pela tela do monitor, ou seja, a saída padrão, a saída no qual o usuário iria observar aquele conteúdo. E temos também o arquivo de texto, que pode ser um tipo de entrada também, mas não é uma entrada padrão, tendo em vista que a entrada padrão é o teclado. Nós então teríamos o programa fazendo a leitura desse conteúdo do arquivo de texto, e ao invés de exibir esse conteúdo para o usuário a partir da tela do monitor, a gente poderia ter esse conteúdo, supondo que ele tenha sido alterado, por exemplo, sofrido alguma alteração, a gente teria então esse programa fazendo uma alteração nesse arquivo ou criando um novo arquivo. Então nós teríamos que a saída seria um outro arquivo de texto. Quando a gente fala de manipulação de arquivos em Python, a gente tem basicamente 6 métodos principais, sendo eles o método open, que é usado para abrir o arquivo, o método read, que é feito para a leitura do arquivo, temos o write, que é usado para a gravação no arquivo, temos o seek, que retorna para o início do arquivo, e para você realizar esse tipo de operação, você passa como parâmetro, né, a localização que você quer, que você deseja ir, e é um comando bem importante. Temos o readlines, que retorna a lista de linhas do arquivo, e temos o close, que fecha o arquivo. Quando a gente manipula arquivo, isso é importante que vocês tenham em mente, toda vez que a gente abrir um arquivo, a gente deve fechá-lo. Não se preocupem se vocês não entenderam muito bem, né, esses métodos. Basicamente, eu estou apresentando apenas a função deles, mas algum desses métodos a gente vai conferir com um pouco mais de detalhe na próxima aula. Então é isso. Na próxima aula, a gente vai observar como se realiza a manipulação de arquivos em Python.